tudo aquilo que Ele já tem colocado no meu coração sobre esse tema. E o tema é uma igreja que faz a diferença. Eu não sei se já disse aqui outra vez, mas Deus tem me dado a bênção de alcançar o jubilado como pastor na Igreja Presbiteriana Independente. Esse título é dado a pastores com mais de 30 anos de ministério. E é um reconhecimento pelo tempo de ministério dedicado integralmente à obra. E durante esse tempo de ministério eu sempre tive a preocupação de como a igreja caminha, qual é o sentido do seu caminhar. O que se passa na mente do povo cristão, olhando para o mundo, estando no mundo e trilhando por esse mundo aquilo que chamamos a nossa peregrinação. É interessante quando observamos a igreja nos seus tantos e tantos veios e diferenças, o quanto o sentimento de ser diferente tem tomado conta. E esse ser diferente, às vezes, tem gerado situações difíceis, porque no ser diferente, acabamos como igreja indo na contramão daquilo que é esperado do Senhor. Me lembro uma ocasião, conversando com um grupo de irmãos, que insistiam nessa expressão, ou nesse princípio, como igreja temos que ser diferentes. E eu trouxe para o debate um momento em que o Senhor Jesus Cristo assentou-se junto com os piores tipos de homens da sua época. E perguntei para eles: Jesus foi diferente? Um deles disse: sim, foi, porque ele não se alimentou ou não bebeu daquilo que eles bebiam. Eu puxei um outro momento do Senhor Jesus, quando de uma festa ele foi o responsável por transformar água em vinho, e perguntei: Jesus foi diferente? Novamente trouxeram as suas explicações, das mais escabrosas possíveis. Eu concluí a minha fala perguntando: vocês não acham melhor pensar que Jesus fez a diferença do que ele foi diferente? Se olharmos para a trajetória da vida do Senhor Jesus Cristo no exercer do seu ministério, que deve ser o exemplo deixado para nós, povo cristão, na nossa trajetória, nós não encontramos um ser diferente, mas encontramos um fazer a diferença. O Senhor Jesus sempre enfatizou para os seus seguidores o princípio de, na forma de vida, mostrarem algo que existe dentro, que vem de dentro, e que vem com um propósito. E é interessante, quando analisamos as Escrituras, encontrar momentos marcantes dentro desse desejo, desse propósito, ou dessa marca do Senhor Jesus. Mas a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos capítulo 2. A igreja primitiva entendia o projeto de Deus. A igreja primitiva abraçou o projeto que era desafio do próprio Senhor Jesus Cristo. E no entender e no abraçar esse projeto, as Escrituras do seu relato mostram como ela agia na sociedade. E o interessante ali é que nós não vemos um ser diferente, mas vemos antes um fazer a diferença. Na leitura do texto, quando você começa a pensar nos acontecidos, você entende que existia no coração daquele povo uma paixão pelos ensinamentos do Senhor, perseveravam na doutrina.
tinham uma paixão por estarem juntos. E eu acho interessante, não sei se todos vocês concordam, mas a nossa fama de povo que come muito nasceu lá nos Atos dos Apóstolos. Porque eles estavam juntos e comiam, e comiam, e comiam. Eu lembro de ouvir um irmãozinho já lá na glória dizer: eu nunca vi um povo para comer tanto como crente. E eu perguntei para ele: você já viu como esse povo gosta de estar junto, para comer junto? O princípio era trazido dentro da visão que o próprio Cristo deixou. Ele se preocupou com a multidão faminta. Na sequência do texto, havia temor. Sinais e prodígios eram vistos. Todos os que criam, estando juntos, preocupavam-se um com o outro naquilo que tinham como carência. E quando você chega no final do texto, diz: louvando a Deus, contavam com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era um povo diferente? Ou era um povo que fazia diferença? Igreja, é um desafio que Deus deixa para nós. Nessa sociedade corrompida, nessa sociedade apodrecida, nessa sociedade onde, quando olhamos para os nossos líderes maiores, não temos o mínimo de esperança de melhora. Não é para que sejamos diferentes, mas façamos a diferença. E fazer a diferença do ponto de vista do Senhor parte de 3 princípios. E eu quero rapidamente trabalhar esses 3 princípios com vocês, olhando para aquilo que é deixado pelo próprio Senhor. E nesses 3 princípios, vamos entender o que realmente Ele quer de nós. O primeiro deles, abra sua Bíblia na Epístola de Pedro, primeira delas. E vamos olhar um texto muito conhecido, mas às vezes pouco pensado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Você começa a leitura comigo no verso 14. Eu vou ler, você acompanha ali. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, olha aí o primeiro princípio para uma igreja que faz a diferença. Pelo contrário, segundo é santo quem vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E lá diz: porque está escrito. Em outras palavras, é antiga essa orientação vinda de Deus: sede santos, porque eu sou santo. O princípio da santidade é deixado para a igreja como base para que na sua caminhada ela possa fazer a diferença. Parece que existe aí até uma controvérsia, porque quando pensamos no termo santo, a maioria dos teólogos trazem a interpretação para a palavra como separado. E quando eu olho para o termo separado, eu entendo que ser separado é ser diferente. Mas se você fizer a análise do termo ser santo, do ponto de vista de Cristo, você vai entender que é fazer a diferença, é ter condições de caminhar no meio do podre sem se apodrecer. É ter condições de caminhar e estar com aqueles que são vistos como escória, mas sem se contaminar e, de alguma forma, promover na vida deles algo que possa trazê-los para perto de Deus. Isso é fazer a diferença. Ser cristão de banco é muito fácil. Ser cristão que canta bonito, que ergue as mãos, que quem sabe dentro da igreja
é permanecer nessa atitude em todos os momentos da sua vida, de forma que o culto que você presta a Deus no lugar dedicado a Ele para culto faz com que lá fora Ele seja visto na minha vida e na sua vida, na sua vida. Santidade, queridos, não pode ser esquecida. Nós vivemos um momento triste do cristianismo. Se você for olhar para os jornais, você vai se assustar com o quanto o cristianismo está apodrecido. A promiscuidade tem tomado conta do meio cristão. Há poucos dias era uma lista grande, nome de líderes que estão envolvidos com adultério, com homossexualismo, com tráfico de drogas, com contrabando de armas. A santidade esquecida. Como que a igreja pode fazer a diferença se ela não prezar por um princípio de santidade que é estabelecido por Deus? Como que a igreja pode atrair vidas se ela não fizer a diferença por uma atitude idônea, onde aqueles que pertencem a ela entendem a voz do Senhor e se agarram a essa voz, e então são santos, não da boca para fora, mas por um proceder de vida que é de acordo com a santidade estabelecida por Deus. Você é santo? Não é interessante essa pergunta? Você é santo. Nós somos chamados para ser santos, para que sejamos uma igreja que faz a diferença. O primeiro grito do nosso Senhor é exatamente que sejamos seus imitadores. E o princípio de santidade estava estabelecido na sua vida. Não se contaminava, mas influenciava. Não se manchou, mas fez a diferença. E como homem simples, como pobre, estando no meio dos ricos, confundia a mente deles. Por quê? Porque a base do seu saber era Deus, era a santidade estabelecida na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é igreja, que tal você parar por uns momentos hoje, quando estiver em casa, para fazer uma busca na sua vida? Estou fazendo a diferença, começando pela obediência ao ser santo? E naquilo que de repente você pode estar agredindo a própria santidade, o próprio chamado de Deus, você dizer para Ele: Senhor, trabalha aqui, muda aqui, para que eu faça a diferença. Faça a diferença a começar por cumprir com o teu chamado, cumprir com a tua ordem de ser santo. Ser santo não é só querer colocar-se em uma condição de melhor, porque na verdade isso não é ser santo. Ser santo é reconhecendo a sua fragilidade, deixar Deus agir, deixar Deus fazer de você um homem, uma mulher, segundo o seu coração. A igreja que faz a diferença, além de viver a santidade, ela obedece à ordem.
Qual foi a ordem do Senhor para a sua igreja? Vocês lembram? É difícil lembrar? Eu acho interessante que muita gente, quando convida pregadores, quer ouvir alguma coisa diferente, né? Outro dia eu escutei um pregador que falou uma coisa muito interessante: não vou levar a Bíblia, porque vocês querem alguma coisa de diferente. Então eu vou levar um outro livro, porque a Bíblia é a mesma há mais de 2000 anos. Mas o que falta muitas vezes é a compreensão do que ela diz, mesmo em textos bem conhecidos. No Evangelho de Mateus, a ordem é muito interessante, e eu gosto muito dessa visão de Mateus da ordem do Senhor, exatamente porque aqui Jesus está trabalhando exatamente o propósito do fazer a diferença. Olha, primeiro você precisa de estabelecer a base: santidade. Sem santidade de vida, não tem como você ser igreja que faz a diferença. A partir da base, vem a ordem. E a ordem é: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Gente, se você entender o que está escrito aí, você vai entender que o desafio é: faça a diferença na vida de alguém. Você pode dizer para o teu vizinho: trate a sua esposa como eu trato a minha. Você pode dizer para o teu vizinho ou para a tua vizinha: trate teu marido como eu trato o meu. Você pode dizer para o teu vizinho: trate teu filho, tua filha, como eu trato os meus. Fazer a diferença a partir da ordem do Senhor Jesus Cristo vai bem além de sair de porta em porta pregando a salvação em Cristo Jesus. Sabia disso? Porque o pregar a salvação em Cristo Jesus é uma ordem, sim, mas ela precisa ser vista no nosso procedimento de vida. Quando você olha fazer discípulos, uma coisa que eu tenho questionado muito, tenho conversado com inúmeros teólogos sobre o assunto: qual a intenção do Senhor Jesus? Será que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: façam discípulos meus? Não. Jesus estava dizendo: faça discípulos meus, que eu seja visto na sua vida. O Senhor Jesus não quer que apontemos para Ele a distância, Ele quer que apontemos para Ele em nós. O grande problema do cristianismo, o grande problema da igreja, na sua evangelização hoje, é que ela está fazendo assim: aceite Cristo como Salvador, mas não faz aceite Cristo como seu Salvador. O Cristo que está aqui, o Cristo que tem que ser visto aqui. Isso é fazer discípulos. Existem tantos pregadores que, quando são apontados, não são apontados positivamente. Olha lá, ele prega, mas olha, ele não vive. Ele fala de um Cristo que parece que ele não tem. Igreja que faz a diferença cumpre a ordem, e a ordem é que Cristo seja visto aonde? Em nós. Igreja que faz a diferença mostra Cristo pelo seu proceder. Sabe, queridos, muitas vezes nós, como igreja, transferimos o peso de responsabilidade. Quem é que é responsável pela evangelização da igreja? Eu venho de uma denominação que tinha os evangelistas. Então o que acontecia? O conselho da igreja reunido dizia: os evangelistas têm a responsabilidade de evangelizar, e o resto? O resto fica nos bancos aí. Até que um dia houve um despertamento.
quem sabe um chacoalhão do próprio Deus na vida da igreja. A igreja é que tem que cumprir. O fazer a diferença não é responsabilidade dos evangelistas, é da igreja. A ordem é para todos os seguidores, todos os discípulos, não é para os 12. Não são para aqueles que têm sobre seus ombros a responsabilidade de conduzir o rebanho, é para o rebanho. Até gosto muito de uma frase do pastor Daniel Acioli, pastor da Assembleia de Deus de Apucarana. Ele dizia assim: quem pare ovelha é ovelha. E eu gostei quando ouvi ele falar isso, porque trouxe um impacto, aonde o povo começou a entender: nós precisamos de produzir, nós precisamos de cumprir com a ordem, nós precisamos de fazer a diferença, sendo uma igreja que produz, mas uma igreja que produz a partir de um testemunho digno, onde Cristo começa sendo visto na minha forma de ser. Hoje existem tantos bonés escritos versículos, não é? Tantas camisetas com versículos, tantos carros com frases da Bíblia. Você já passou pela experiência de não ter nada escrito que te identifique como cristão, e alguém chegar para você e dizer: você é crente? Se você passou por essa experiência, você fez a diferença. Se você não passou, você ainda não fez a diferença. Alguma coisa está precisando na tua vida para que você faça a diferença. Cumpra com a ordem. Faça discípulos. O seu proceder atrai pessoas. Não espere para que outros façam. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. O último, a igreja que faz a diferença em viver a santidade, cumprir com a ordem, ela se preocupa com um evento, o maior de todos os eventos da história da humanidade. Quem pode me dizer que evento é esse? Tinha um irmãozinho numa igreja do interior de São Paulo, igreja de EP. Um dia o pastor falando sobre arrebatamento, terminou o culto, ele foi para casa e não conseguiu dormir. Incomodado com o que ele tinha entendido. Muito simples. Você é analfabeto. Ele era dono de uma fazenda. Ele tinha 5.000 cabeças de boi. Depois de passar a noite inteira acordado, ele foi procurar o pastor. Pastor, eu quero que o senhor me explique um negócio. Que história é essa de arrematamento? Ele estava acostumado a arrematar os bois no leilão, e quando ele escutou arrebatamento, ele entendeu arrematamento. Mas o pastor achou interessante. O pastor respondeu para ele: sabe o que é, meu irmão? Deus, em Cristo, já nos arrematou. Ele já pagou o preço. Agora tem um dia que ele vai voltar e vai nos tirar daqui. Aí ele disse: tá, e o que eu tenho que fazer? Eu gosto da expressão de Judas, e eu vou dizer o que tem que fazer e o que o pastor disse para ele que tinha que fazer. Judas, nos versos 17 a 21, tem uma forma interessante de apresentar a volta do Senhor. Vós, porém, amados, lembrem-se das palavras que foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Primeira coisa, igreja, você tem se lembrado das palavras que foram proferidas indicando a volta de Cristo? Eu tenho rodado esse Brasil, posso dizer, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Eu só não fui para o Nordeste ainda.
Mas estamos planejando, minha esposa e eu, uma hora dessa a gente dá uma escapadinha de moto para lá. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que parece que a preocupação com a volta do Senhor Jesus Cristo tem se tornado esquecida, obsoleta. Algo sem muita importância. Ouvi uma mensagem há poucos dias, achei até interessante. Estão falando que Cristo vai voltar, mas estão muito enganados, ainda vai demorar muito. Eu não sei que poder esse indivíduo recebeu para dizer uma besteira, uma asneira dessa, mas você achou com essa autoridade. Parece que esqueceu. Parece que esqueceu das predições, parece que esqueceu das orientações, das verdades, inclusive a verdade de que a própria fala dele indica a volta de Cristo, porque estava falando falsamente. O texto continua: no último tempo haverá escarnecedores, aqueles que andam segundo as suas ímpias paixões, aqueles que promovem divisões, aqueles que não têm o Espírito. Mas vocês, amados, você, igreja, que quer fazer a diferença, primeiro, cresça na fé. Eu não consigo dizer cresça na fé. A expressão edificando-vos na vossa fé santíssima é um desafio à crença, ao apego à verdade, ao não mudar daquilo que é a base doutrinária da sua vida, as orientações que vêm das Escrituras Sagradas. Igreja que faz a diferença, quando olha para a volta do Senhor Jesus Cristo, ela cresce nessa convicção de um caminhar dentro daquilo que é o querer dele, porque ela enxerga esse Senhor como que colocando a mão na maçaneta da porta dos céus para vir em sua busca. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, nós olhamos para a sociedade, já olhamos desesperançosos. Hoje já caminhamos com dificuldade, porque até mesmo quando queremos nos identificar como igreja, temos problema. Porque parece que existe uma visão manchada da própria igreja. Mas porque está faltando um povo que queira fazer a diferença, já enxergando o Senhor no seu manifestar-se para retirar esse povo daqui. Precisamos, como igreja que quer fazer a diferença, aguardar a volta do Senhor, mas aguardar com fé, aguardar em oração, porque essa é a expressão da palavra: guardai-vos, edificando-vos sobre a fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. São 3 princípios estabelecidos para a igreja que almeja a volta de Cristo: um crescer na fé, um manter-se em oração e um guardar-se no amor de Deus. Um dia eu estava falando sobre guardar-se no amor de Deus, uma pessoa me procurou e falou: pastor, como é que é esse negócio de guardar-se no amor de Deus? Eu perguntei para ela: escuta, se você fosse dar um nome para o amor de Deus, que nome você daria? Jesus Cristo. Guarde-se nele. Guarde-se nele. Você não vai ser atingido pelas podridões do mundo, e você vai manter os seus olhos fitos naquele que é autor e consumador da fé, naquele que prometeu que haverá de buscar a igreja, naquele que a igreja almeja a sua volta. Você quer que ele volte hoje? Que horas? Tem gente pensando para responder: pastor, eu queria casar primeiro. Você já viu a história do noivo que estava entrando na igreja e alguém tocou uma trombeta do lado de fora? Ele caiu ajoelhado, olhou para o céu e disse: Senhor, hoje não, espera pelo menos eu casar. Ele pensou que era o arrebatamento. Ainda bem que ele estava pelo menos antenado na possibilidade do arrebatamento. Mas quando eu te pergunto que horas, o que passa no seu coração? Será que eu estou pronto? Ou você diz agora, já, imediatamente? Um pastor pregando, isso está correndo nas redes sociais,
No fim, chegando perto do fim do sermão, ele caiu morto. Foi o arrebatamento dele. Um dia ele vai ressuscitar para subir para a igreja. De que forma você quer encontrar-se com o Senhor? Eu quero que ele venha, eu quero estar junto daquele povo que vai subir. Tá bom, se você tiver morrido, você vai ressuscitar e vai subir. Diz a Bíblia que você vai se transformar e todos juntos vão subir. Mas o que eu me preocupo agora é: Cristo pode voltar a qualquer momento para você? Você almeja a volta de Cristo? A igreja que faz a diferença, ela aguarda ansiosamente pela volta de Cristo. E quando ela olha para a volta de Cristo, ela se preocupa mais ainda com a santidade. Ela se preocupa mais ainda com a cumprir a ordem. E aí ela diz: Senhor, pode vir, porque eu estou pronta. Eu estou vivendo a santidade. Eu estou mostrando o Senhor Jesus Cristo através da minha vida. E sabe, Senhor, eu estou te vendo buscar-me juntamente com todo esse povo que é a tua igreja. Igreja, você que hoje completa 2 anos. É uma igreja que faz a diferença. Eu só peguei 3. Pastor, como bom presbiteriano, eu aprendi a pregar 3 pontos. Mas existem inúmeras coisas, inúmeros princípios aplicados na vida da igreja que quer fazer a diferença. Mas também peguei aqueles que marcam e trabalham muito no meu coração. Deus tem falado muito comigo nesses tempos de ministério, especialmente nessa mudança de ministério que tenho tido. Viver a santidade. Você precisa de preocupar em viver a santidade. Você precisa de orar para que a santidade seja vivida por toda a igreja. Cumprir a ordem. Fazer com que as pessoas que te vejam enxerguem Cristo. De forma que a pegada que você deixa, ele possa colocar o pé dele. E não vai caminhar para a condenação. Porque ele está pondo os pés nas pegadas de alguém que colocou os pés nas pegadas deixadas pelo Senhor Jesus. E que você, se não tem